Olá, e hoje eu estou aqui para falar sobre a importância de monitorar a pressão arterial. Por que devemos levar isso tão a sério? Em função dos mecanismos que regulam a pressão arterial, que respondem a todos os estímulos que o corpo recebe, seja das posturas e dos movimentos, mas principalmente da respiração, outros esforços como fonação, digestão, deglutição, sempre estão implicados em providenciar ao corpo oxigênio, isso que temos que ter em mente. E para isso a circulação se afina através da composição de frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto, com a pressão que esse sangue atinge os tecidos periféricos para poder oxigenar as células. Então, dentro deste contexto, e considerando também que a pressão varia nas partes do corpo, tá? Então, isso é muito comum, se fala, quando está fazendo a digestão, o sangue está ali na região do abdômen, verdade, porque é uma demanda metabólica para executar a digestão. Então, em função desses mecanismos muito finos, refinados, finos no sentido de refinados, que o corpo tem para regular e perceber alterações e executar sua tarefa, que é entregar esse oxigênio lá nos tecidos periféricos, e aqui começam a acontecer estímulos e respostas que podem não ser exatamente no sentido da saúde, na manutenção da saúde. Então, esses mecanismos dos vasos sanguíneos que respondem à pressão arterial, né? Existem lá neurônios, sensores que, com o contato do sangue na parede das artérias, eles acabam informando o cérebro de quanto está essa pressão e do que o corpo tem que fazer para atender o que ele pretende através da circulação. Então, como esses mecanismos são muito refinados, qualquer alteraçãozinha para cima da pressão vai manter esses limiares mais acima. Então, é muito comum algumas pessoas dizerem: eu sempre tive pressão baixa, mas agora me dá uns picos de pressão. Essa é a pessoa preferencial que tem que monitorar a sua pressão arterial para detectar o que está realmente acontecendo, tá? Se esse limiar, era sempre 107, 108 e agora é 118. Já existe um limiar mais alto da pressão arterial, né? Então, esse limiar vai subindo e vai se instalando um novo nível de pressão arterial. E é isso que precisa ser monitorado, é isso que precisa ser ajustado para que não aconteça nenhuma alteração que leve para a condição de hipertensão. E, por outro lado, o monitoramento também vai favorecer o seguinte: as relações de causa e efeito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe o hábito do churrasco no domingo. O churrasco não vem desacompanhado de sal grosso, né? Então, existe na segunda-feira uma tendência das pessoas terem a pressão um pouquinho mais acentuada. Quando nós detectamos isso na segunda-feira, a gente pede para medir na terça, na quarta, na quinta também, porque pode ser um fenômeno pontual decorrente de uma ingesta de sódio muito potente, muito alta, relativa a esse churrasco gaúcho aí. Então, isso é só um exemplo, mas existem outras coisas. Viagem de avião, outras situações que podem alterar a pressão, e o importante é saber que esse limiar a gente quer deixar ele abaixo. Então,
Ele começou a subir, o que eu posso fazer para rebaixar? Eu posso fazer uma sessão de exercício aeróbico, eu posso fazer um programa de respiração controlada, eu posso fazer alguma drenagem, algo que elimine líquido, eu posso tomar algumas medidas. E quando essa alteração é decorrente de estresse, de fenômenos psicoemocionais, bom, daí tem que fazer realmente, ou vai na terapia, ou faz um relaxamento, uma meditação, controla a respiração, ou outros recursos que usa-se regularmente. Então, os praticantes aí de yoga e alongamento, as minhas alunas, já sabem, quando sentem a pressãozinha um pouquinho mais alta, sentem, desconfiam, né? Porque, no geral, temos que dizer que a hipertensão ou os sintomas da hipertensão são um pouco silenciosos. Então, por isso, porque eles são silenciosos, não existe algo assim, se a dor de cabeça acontecer, é pressão alta. Não. Os quadros de dores de cabeça estão associados com o aumento da pressão, mas não é nenhuma relação de causa e efeito e nem algo pontual e estabelecido. Então, pode ser que tenha alguma relação. Nesse sentido, que o autoconhecimento em relação ao comportamento da sua pressão arterial, do seu mundo interno, é tão importante e vai ajudar a controlar a sua pressão e a dos demais, porque assim que você se torna uma pessoa atenta a essa questão, você começa a se questionar sobre as outras pessoas e observar os hábitos. A pessoa é fumante, sedentária e vem queixar dor de cabeça. Será que você não está com a pressão um pouco alta? Então, esse nosso canal Baixa Pressão, ele quer engajar você nesse mecanismo de autoconhecimento, de autocontrole da pressão e que dessa forma você também possa ajudar as outras pessoas a controlar esse importante fator de risco para outras doenças cardiovasculares e que assim a gente fique todo mundo numa boa, com a pressão controlada. Então, aguardem os outros vídeos que eu estarei aqui com novas informações juntamente com os meus colegas da área da saúde. Obrigada!